Hoje a gente vai começar a fazer esse app lindo da NASA que obtém a imagem do dia e ele vai ser inteiro feito em Clean Architecture e TDD. Se você não tem ideia do que são essas coisas, não tem problema, eu vou deixar aqui no cardzinho um vídeo onde eu explico o que é Clean Architecture e TDD, beleza? Se você ainda é novo nesse canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Eu vou estar explicando durante os próximos dias como que faz Clean Architecture no Flutter do começo ao final. E já aproveita também para deixar seu like, beleza? Bom, pessoal, essa aqui vai ser a estrutura do nosso projeto. A gente vai ter Features e Core. No Core vão ser as coisas compartilhadas entre as features, então tudo que a gente puder compartilhar entre as features vai estar dentro do Core. E aqui dentro das features a gente vai ter 3 layers. A gente vai ter o domain, que vai ser o primeiro layer que a gente vai se preocupar. É a camada mais interna do app, onde vai ter nossas entidades, repositories e use cases. Aqui no data a gente vai ter as estruturas de data sources, models e repositories. Então, aqui no caso, esses repositories aqui do domain, eles vão ser só as abstrações. E aqui a gente vai ter a implementação dos repositories. Então, como que funciona o caminho do app? Primeiro, a gente vai começar fazendo as entidades, que são os modelinhos que o nosso app vai seguir internamente. Aqui a gente vai ter os use cases eles vão fazer chamadas para o repositório. No caso, o nosso use case só vai ter conhecimento do repositório abstração e o repositório realmente que vai ser implementado, ele vai ser injetado dentro desse use case. Aí a gente vai ter aqui o nosso repositório abstração, como eu falei. Daí a próxima camada será o data. Dentro do data a gente vai ter o repository implementação, que de fato vai ser o repository implementado a partir daquela abstração, a partir daquele contrato do repository do domínio. Aí a gente vai ter os models, que vão ser as classes que vão se comunicar com o mundo externo de fato. Elas vão ser uma extensão das nossas entidades. E a gente vai ter os data sources, que vão ser realmente a parte do app que vai se conectar com o mundo externo, que vai estar em contato direto com a API. Então, é eles que vão ter os status code, eles que vão fazer toda a manipulação da API. Se você ainda não entendeu muito bem todas essas camadas, não fica preocupado que a gente vai passar por cada uma delas, a gente vai desenvolver todas as partes juntos, então pode ficar tranquilo. E daí, então, como eu falei, a gente tem o domínio, o data e a última coisa que a gente vai se preocupar é o presenter, que no caso a gente vai ter widgets, a gente vai ter nossas páginas, a gente vai ter a nossa gestão de estados, tudo que a gente tiver de interface vai estar no presenter. Então vai ser a última coisa que a gente vai se preocupar em fazer as telas, beleza? Porque com Clean Architecture a gente primeiro pensa nas regras de negócio, no mundo interno do app, para daí realmente pensar em coisas mais externas. Bom, então, pessoal, aqui é o nosso endpoint, que a gente vai usar da NASA para recuperar a imagem do dia para uma específica data, para uma data que a gente quiser. Então, dependendo da data que a gente passar para esse endpoint, a gente recupera uma imagem diferente. Então, por exemplo, para esse dia que eu coloquei aqui no meu endpoint, eu estou recuperando essa imagem aqui. É relacionado ao meteoro, uma imagem bem linda, que a gente tem o link aqui. Usando esse link a gente consegue exibir no nosso app a imagem. A gente tem também com esse endpoint o título, a descrição dessa imagem e a gente tem também o tipo de imagem. Então a gente pode ter uma imagem ou um vídeo. Então dependendo desse campo a gente vai exibir um widget diferente. Então é um campo importante. Esse campo aqui e esse campo aqui não são campos que a gente vai utilizar agora, a gente não vai utilizar no nosso app, principalmente esse aqui. Então é uma coisa que a nossa entidade ela não precisa ter. Então a nossa entidade ela só vai ter coisas que são realmente importantes para o nosso app. As coisas que são só relativas à API ou coisas que não tem muita relação, a gente não precisa, a gente não vai nem colocar no nossa entidade. Então a nossa entidade ela realmente se preocupa só com o app. Nosso modelo, que vai estar na nossa camada mais externa, ele sim vai se preocupar com esses campos todos, com a forma como ele recebe, com a string que está escrita aqui, ele que vai ter os métodos from JSON e to JSON.
A nossa entidade não. A nossa entidade é só o esqueleto mesmo do nosso objeto. Então, o que a gente vai ter? O que a gente vai querer na nossa entidade? A gente vai querer uma descrição, a gente vai querer uma URL para exibir a imagem, a gente vai querer um título e um tipo. Então, é isso que a gente vai usar. Então, vamos lá para criar a nossa entidade. Bom, então aqui eu já comecei o esqueletinho da nossa entidade. A gente vai ter a entidade, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, construir nossa entidade. Ela vai estar dentro de Features, Domain e Entities. Então, essa vai ser a primeira camada que a gente vai fazer, vai ser o Domain, e a gente começa pela entidade. Então, a entidade, ela vai ser só o que o nosso app quer realmente utilizar daquela requisição. Então, vão ser só os campos que nosso app realmente precisa. Então, eu já estendi de Equatable aqui. O Equatable é um package interessante que a gente usa para poder comparar dois objetos diferentes. Então, na hora de fazer testes, ele é muito útil. Então, por isso eu importei o Equatable. E eu importei aqui no meu PubSpec. Então, esse vídeo que eu estou gravando, eu estou usando no Safety, mas ele ainda é uma opção. Ele não está no canal Stable, no Flutter. Ele está no Beta, então eu tive que fazer a migração e optar pelo no Safety. Então eu dei um Flutter Channel Beta. Ele mudou para o canal Beta, que ele vai falar que eu já estou no Beta. E dei um Flutter Upgrade. Então eu não vou dar de novo, porque eu já dei. Então ele já realmente mudou pro canal Beta e dei upgrade no Flutter. Mas aí se você for migrar e você estiver fazendo isso antes de estar no Stable ainda, né? No Safety, então você precisa passar por esses passos. Aí você dá um Dart Migrate para ele realmente migrar o teu projeto. Se você tiver no seu projeto packages que não são ainda no Safety, ele vai reclamar, ele vai te mostrar o que você tem que fazer para migrar os packages. Você migra todos os seus packages, ele vai fazer uma análise dos seus packages. Você migra seus packages e consegue usar o no Safety. Aí na hora que você dá o Dart Migrate de novo, por final, ele vai fazer essa mudança da SDK aqui para SDK correta para utilizar o no Safety. Então tudo que eu estou fazendo aqui já é com o Safety, beleza? Todos os meus packages estão no Safety. Eu importei então o Equatable aqui no Safety para a gente utilizar aqui. Os outros packages que eu importei eu vou explicando com o passar dos vídeos. Então a gente vai usar o Dartz para programação funcional, HTTP para requisições. Não estou usando o DIU ainda porque o DIU no dia que eu estou gravando esse vídeo ainda não está no Safety. Então vou usar o HTTP. O Equatable que eu falei, Flutter modular que também está no Safety já, e o Mocktail para os testes. Então, com o passar dos vídeos, não se preocupem, eu vou estar explicando cada um desses packages. Essas são as versões que eu estou utilizando, então, para vocês saberem. Então, voltando aqui para nossa entidade, ela só vai ter os campos que a gente realmente vai utilizar, daquela API que eu mostrei. Então, a gente vai fazer um campo de string para descrição. A gente vai fazer um campo de string para media type, que é um tipo de mídia, se é vídeo ou imagem. Eu vou criar um campo também para o title e um campo para o URL da mídia, que é aquela URL que a gente vai utilizar para mostrar ou o vídeo ou a imagem. Então, são esses campos que a gente vai utilizar. Aí, aqui, vamos criar um construtor para o nosso objeto. Vamos deixar todo mundo nomeado. O null safety já vai falar que a gente precisa colocar ele como required, para ele não receber null. Então, a gente vai ter que sempre ter esse campo como obrigatório. E que legal, a gente não tem que mais fazer o @required e importar o metadart. Já é uma parte do Dart agora, esse required. Olha que legal. Então é isso, a nossa entidade vai ser isso. E a gente tem que fazer esse métodozinho aqui por causa
do nosso equatable. Então, a gente só vai fazer uma lista aqui das propriedades. Aqui a gente só vai passar para o nosso equatable as propriedades que a gente tem aqui. Então, description, media type, title e media URL. Beleza? Assim ele vai ter todas as propriedades que ele vai comparar quando a gente precisar comparar no teste. Então a gente não vai precisar de um teste disso aqui, não tem nenhum método para a gente testar aqui dentro. Diferente dos nossos models, que a gente vai falar mais para frente, que vão estar em contato direto com a API, que vão ter os métodos from JSON to JSON. Aqui no caso da nossa entidade, a gente não tem nada para testar. Então é só isso aqui mesmo, beleza? Então essa vai ser a nossa entidade. Bom, agora a gente vai para os nossos use cases, que são as nossas regras de negócio. Vai ser mais uma pastinha aqui dentro do domínio. É a segunda etapa. A primeira etapa é criar a entidade, a segunda etapa é criar use case. O use case, ele vai ser a nossa porta para o mundo externo, só que ele não vai ter o conhecimento propriamente dito do mundo externo. Ele vai só fazer uma chamada para o repositório. Então, aqui o nosso use case, a gente vai nomear ele com o nome do que a gente realmente vai fazer. Então, o que a gente quer? A gente quer get space media use case .dart. Observem aqui que eu não estou criando NASA mídia. Eu não estou criando, porque se eu quiser um outro dia, eu quiser pegar uma outra API de outro lugar, eu posso muito bem usar a mesma estrutura, as mesmas coisas, o mesmo domínio para fazer uma chamada externa. Então, o nosso domínio, ele não tem conhecimento do mundo externo. Ele não sabe se ele está chamando uma API da NASA, se ele está chamando um Firebase da vida, o que ele está chamando, ele não sabe. Ele só sabe aqui que ele está tendo uma entidade Space Media. É só isso que ele sabe. Então, inclusive, eu coloquei Space Images, mas eu vou mudar esse nome. Por quê? Porque, como eu falei, ele pode receber uma imagem ou um vídeo. Então, ele recebe uma mídia. Vai mudar para Space Media. E a gente vai mudar o nome do arquivo também. Beleza? Aí aqui no caso, a gente vai fazer o nosso use case agora. O nosso use case, eu prefiro fazer uma abstração dele e utilizar ele em vários lugares, porque a gente força ele a seguir um padrão. Então aqui no meu core, eu vou criar use case. E dentro do use case eu vou colocar usecase.dart e vai ser a nossa abstração do use case. Abstract class use case. Então, aqui ele vai ter os tipos, certo? Ele vai ter o output que eu vou ter que passar e o input. E aqui ele vai ter um método, então eu estou criando essa classe abstrata para forçar ele sempre, toda vez que eu implementar, ele é passar um tipo de output e um tipo de input. Então aqui eu vou colocar um filter. Essa classe vai ter um filter de either. O que é esse either? Agora a gente chegou no either do Dart-Z. O either, ele vai sempre retornar um left e um right. Então, no meu left, eu quero que ele retorne uma falha. E no meu right, eu quero que ele tenha o output do tipo que eu estou passando aqui. Então, output. O que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver esse método, chamar esse método,
ele vai retornar pra gente um left e um right. O right é o sucesso. Quando a gente tem um sucesso, ele vai retornar pelo right. Então a gente, tipo, deu certo a requisição, ele retornou um Space Media Entity pra gente. Então ele vai retornar aqui no right. No left, ele vai retornar pra gente a falha. Por quê? Porque ele força a gente a nunca esquecer de tratar a falha e o sucesso. Ele sempre está lembrando a gente aqui de que tem que ter uma falha e um sucesso. E quando tiver uma falha e sucesso, a gente vai tratar isso. Por que acontece? Quando a gente está programando, muitas vezes as pessoas esquecem de tratar as falhas, de tratar os erros. E o Either, ele força a gente a sempre estar tratando isso. O que acontece? Que as pessoas dão try catch e dá um print no erro. Isso é muito errado. Isso é um grande erro. Porque quando acontece um erro e o usuário não vê isso na tela, ele fica achando que ou deu certo, ou que não deu, ou não sabe nada, não sabe se. Então, se uma coisa deu errado, se deu um erro de servidor, se deu um erro de credenciais inválidas quando ele está tentando fazer um login, ele precisa saber. Precisa mostrar na tela para ele que deu um erro e qual foi o erro. Então, esse Either, ele força todo mundo a tratar. Então, isso é muito bom. Agora, a gente vai ter o método call, porque quando a gente tem o método call nessa classe useCase, a gente não precisa fazer, por exemplo, aqui quando a gente está chamando useCase, a gente não precisa fazer tipo useCase ponto, o nome do método, por exemplo, se eu criasse um método aqui, update, eu não precisaria fazer useCase.update. Se ele tem um método só dentro dele, e esse método é call, em vez de ele fazer isso aqui, a gente só chama useCase assim, direto. A classe, o nome da classe direto que a gente instanciou. Então, vocês vão entender isso bem melhor mais pra frente. Então, não assusta não, vocês verem isso aqui. Não assusta, vocês vão entender. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, é isso aqui. É só pra vocês entenderem o método call pra gente chamar direto o método, a classe, sem precisar chamar o método. Beleza? Agora, ele vai receber um input, que vai ser o mesmo type que eu vou passar aqui. Então, tudo isso aqui é para forçar todos os meus use cases terem esse formatinho aqui. Então, o input de parâmetros. Então, esse método vai ter um input de parâmetros. Beleza. Então, isso aqui. E deixa eu dar uma reiniciada no meu analyzer, que ele deu uma bugada. Bom, aqui é failure. A gente ainda não tem a classe failure, a gente já vai criar. Então, é isso que a gente só está criando a abstração aqui do use case e a gente já vai criar as coisas que a gente vai precisando. Então, quando no caso ele não tem nenhum parâmetro, o input não tem nenhum parâmetro, a gente vai criar uma class noParams, que vai estender também do equatable. E aqui a gente vai faltar um override do equatable e ele não vai ter nenhuma propriedade, então eu vou colocar uma lista vazia. Beleza? Aqui não precisa disso. Beleza. Agora vamos criar a nossa classe failure, que ela vai estar dentro do nosso core. Então a gente vai criar uma pasta errors para as nossas falhas. Então, vamos criar uma failure. A nossa classe failure, ela vai ser uma extensão do equatable também. Então, vamos criar aqui failures. Vamos criar um arquivo só para failures. E aqui a gente vai criar uma classe abstrata de failure. Estender o equatable. Bom, aqui a gente vai então ter a nossa classe abstrata failure,
que vai estender do Aquarium. Então isso aqui é só abstração, por enquanto a gente ainda não vai ter as implementações das failures. O que vai acontecer? Lá mais pra frente no data, quando a gente criar falhas específicas, a gente vai ter uma server failure, a gente vai fazer implementações dessa classe, e quando a gente tiver as implementações dessa classe, ele vai aceitar aqui tranquilamente, porque na hora que a gente for passar para essa classe, a implementação dessa classe, ela vai ser uma failure, uma server failure, vai ser uma extensão da failure. Então, como ela vai ser uma extensão, ela vai aceitar tranquilamente nesse método. Então, todos os métodos que a gente implementar, todos os use cases que a gente implementar a partir desse, vão aceitar extensões de uma failure. Então, se a gente tiver um outro tipo de failure que seja uma extensão dessa, ele vai aceitar. Bom, então, é isso aí. Criamos a nossa abstração. Agora a gente vai criar o nosso use case. Mas, como a gente está fazendo o TDD, a gente não vai criar logo de cara o nosso use case. A gente vai primeiro passar pelo nosso red face. Então, aqui a gente vai criar uma pasta. Aqui o nosso teste, a gente vai ter sempre um espelho do nosso código de produção. Então, a gente vai ter, no caso aqui, a gente vai estar testando no domínio. Dentro do domínio, a gente vai estar testando um use case que é chamado Get Space Media Use Case, certo? Então, aqui a gente vai ter que ter um espelho dessa estrutura dessa classe, dessa estrutura aqui, onde está a nossa classe. Então, aqui a gente vai fazer uma nova pasta aqui, também chamada Features. Dentro dela, por que que a gente faz isso? Porque fica muito mais fácil para a gente se organizar depois. Então, dentro da Feature tem Domain. Dentro do Domain, a gente tem o Use Case, que a gente quer testar. Então, Use Cases. Aí, a gente cria aqui o Get Space Media Use Case. Atenção para isso, teste. Tem que sempre estar escrito teste aqui, porque senão o nosso Dart lá, na hora que ele for rodar, ele não vai identificar isso aqui como um teste. Então, a gente tem que sempre pôr teste aqui, que daí ele vai conseguir rodar tudo pra gente, beleza? Então, aqui temos criado o nosso primeiro teste. A gente vai criar um void main para rodar esse teste. E dentro desse main que a gente vai ter todos os testes. Então, qual é a nossa primeira etapa aqui? Nossa primeira etapa aqui é inicializar nosso use case, beleza? Então, a gente tem que primeiro criar uma variável para esse use case. O nosso use case vai se chamar Get Space Media Use Case. Use Case. Legal? Aí, no nosso setup, a gente vai ter que inicializar ele. Mas não fiquem chateados comigo. A gente vai começar realmente sem existir isso aqui. Tá vendo? É a red phase que chama. É o momento que o teste não vai rodar. A gente está escrevendo o teste antes mesmo de ter código em produção. Isso que é o TDD. Então, a ideia é a gente fazer aqui use case. A gente inicializa o nosso use case, a gente cria instância no nosso setup. Então, não é antes do setup, a gente tem que fazer sempre no setup. Porque daí, toda vez que a gente vai rodar um teste novo, ele vai criar novamente a instância, entendeu? Então, isso aqui, esse setup, ele vai acontecer antes de todas as nossas baterias de testes. Ele vai ser a inicialização geral de tudo. Então, o use case, get, deixa eu copiar daqui. Então, a gente inicializou, certo? Ok, beleza. Não vai rodar, obviamente, porque não vai compilar. Agora, para compilar, o que a gente precisa? A gente precisa criar essa classe, certo? Então, a gente vem aqui e cria a nossa classe. Vou copiar, colar aqui. E ele vai implementar, como eu falei, o nosso use case. E o nosso use case aqui, ele vai receber o quê? Ele vai receber... Vamos ver aqui o que a gente fez. A gente fez output, input, certo? Então, primeiro o output, que ele vai
devolver pra gente vai ser aquela entidade que a gente criou. Então, é o Space Media Entity. Opa! Entity. Que a gente não deu o nome de Entity. Vamos colocar para ficar mais clean, para ficar bem claro para todo mundo que for usar esse aqui, que é um Space Media Entity. Vamos renomear aqui. Aí fica bem claro para todo mundo que isso aqui é uma entidade. Então isso aqui vem do Clean Code. É muito importante a gente deixar tudo muito claro, né? Então se você não viu, não conhece ainda Clean Code, eu vou deixar na descrição um vídeo explicando os passos que você precisa seguir para fazer um código clean. Então isso aqui é uma das coisas, é nomear suas variáveis de uma forma que você vai bater o olho e já vai entender o que ela é. Então eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então o nosso output aqui do nosso use case vai ser um Space Media Entity. E o nosso input, por enquanto, vamos deixar no params. Mais pra frente a gente vai colocar um input, beleza? Então a gente criou aqui, vamos importar as coisas. Importar. E olha que legal, por que a gente fez essa... A gente implementou esse use case, essa abstração. Porque aqui a gente vai ter que fazer um override, tá vendo? Ele tá obrigando a gente a fazer esse override. Olha que legal. Aí ele automaticamente já põe aqui, coloquei no params, ele põe no params aqui. Ele põe o Space Media Entity aqui. Olha que legal, ele já faz tudo pra gente. Então ele já monta toda a estrutura do nosso use case, fica muito mais fácil. Então aqui por enquanto a gente não vai implementar ele. Então a gente passou da red phase. Agora a gente importa aqui. Pronto, agora ele compila. Não vai fazer nada ainda por enquanto. Mas ele já pode compilar. Então a gente criou o nosso use case. Olha que legal. Então o que o nosso use case vai fazer? Ele vai ter que chamar o nosso repositório. É isso que o nosso use case vai fazer. Então o nosso teste vai ser o quê? Nosso teste ele vai ser para obter. A gente vai garantir, a gente vai verificar se ele realmente está retornando a coisa certa. Então, o que ele vai fazer? A gente vai ter que mocar a resposta do nosso repositório. Então, primeiro, para a gente entender, a gente vai ter um repositório abstrato e um repositório implementação. O abstrato, ele vai estar no domínio. O repositório implementação, ele vai estar no data layer, que a gente não chegou lá ainda. Então, o que a gente tem que se preocupar agora, por enquanto, é só a abstração. Então, a gente vai mocar o repositório abstração para fingir que existe uma implementação dele, mas ele não existe na prática. Mas o nosso teste ele não precisa saber disso. O nosso teste ele só precisa de um mock, ele só precisa de uma resposta simulada. Porque daí a gente não depende do mundo externo para testar, entende? Se falhar uma internet, se você não tiver internet, você consegue continuar testando. Então a gente moca a resposta para a gente ver se realmente a chamada do repositório está sendo feita, se o repositório está devolvendo o tipo certo, está devolvendo a coisa certa. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Então é por aí que vai nosso teste. Aí beleza, vamos lá. Teste, descrição e body. Nosso teste vai precisar. Então beleza. A descrição, a gente vai pôr uma string assim e vai falar should. Sempre em inglês é legal pôr, porque a gente já vai treinando o nosso inglês e também o código fica mais legível para qualquer um que vem de qualquer lugar do mundo. Então é muito importante a gente seguir na linha do inglês, beleza? Então, should get space media from for a given date from the repository. Beleza, o que eu tô falando aqui? Que ele tem que retornar um Space Media Entity para uma dada data que eu passar para esse repositório lá quando eu chamar o repositório e tal. Então, meu use case ele deve retornar um Space Media
se eu passar uma data para o meu repositório, para uma chamada do meu repositório. É isso que eu estou testando. Agora eu preciso de um body. E é isso meu teste, beleza? Agora a gente vai ter que passar para etapa ready de novo. Então, o meu use case, ele vai ter que receber uma injeção de um repositório, beleza? Então, aqui eu vou receber um repository. Então, eu não tenho ainda esse repository. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é obrigatório para todo mundo. Eu gosto de colocar um i na frente para indicar que é uma abstração. Isso. Então, i space media repository. Repository. Olha que legal. Vou passar pelo meu construtor esse repository, beleza? Então, ele vai estar recebendo um repository agora. Então, aqui, meu use case, ele vai precisar de um repository, que eu vou usar para fazer a chamada e tal, lá para frente. Então, o que eu preciso? Preciso de um repository. Então, eu quero que ele receba aqui um i, mesmo nome aqui, i space media repository. E eu vou passar esse repository para ele aqui. Beleza. Agora eu preciso mockar esse repository. Preciso de um mock dele. Então a gente vai criar aqui um mock class mock space media repository. Entendam aqui que esse mock ele é entendido aqui pelo meu teste, por tudo, pela minha classe, como uma implementação do meu repositório abstrato. Então, o que acontece? É como se ele realmente entendesse, não, beleza, eu estou recebendo uma implementação. Olha que legal. Então, é isso que o meu mock faz. Eu estendo da classe mock, que é do meu mocktail. Eu escolhi o mocktail porque é uma coisa nova, recente, achei super legal. Eu achei mais simples e prático do que o Mockito, mas o Mockito também é uma ótima opção. Então eu tô estendendo desse meu mock. Ele é muito parecido com o Mockito, é um Mockito melhorado. E já veio com no safety, então eu achei incrível. Aí eu vou implementar esse meu repositório abstrato. Olha que legal. Só que eu não saí da red phase ainda, né? Olha, não tá compilando. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui que eu preciso criar essa classe abstrata. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui dentro do domínio, a gente vai criar outra pastinha chamada repository. Beleza? Repositories. E dentro dela eu vou criar agora a nossa classe abstrata, essa classe abstrata, beleza? Então eu vou chamar de space media repository ponto dart. Agora eu vou criar uma classe abstrata. Então, esse repository aqui, ele é o contrato que o meu repository do meu data layer, que mais tarde a gente vai fazer, vai ter que implementar. Então, por isso que é uma classe abstrata, é só o contrato que ele vai ter que seguir. Então, eu vou criar abstract class, aí aquele nome lá, e space media repository, para indicar que é uma abstração. Assim, não precisa ter um i, mas eu gosto. Então, vou fazer assim, tá bom? Beleza. Então, já tenho agora o nosso repository. Ó, que legal. Parou de reclamar assim que eu importava. Pronto, agora ele parou de reclamar. Aí, olha que coisa mais incrível da vida. O null safety, ele tá me avisando que a variável tá sendo nulo aqui. Ele tá recebendo nulo. Por quê? Porque ele não foi inicializado. Eu só criei uma variável. Eu não instanciei ela. Então,
olha que incrível. Eu já, antes do null safety, teve uma vez que eu fiquei horas tentando entender o que eu tinha feito de errado porque eu esqueci de inicializar. E agora no safety não deixa mais isso acontecer. Então, olha que incrível. Eu vou fazer repository igual. Aí eu vou fazer o meu mock, porque o mock é a implementação. Porque, ó, vejam só o que vai acontecer se eu tentar instanciar uma classe abstrata. Ele não vai deixar. Ele vai falar que classes abstratas não podem ser instanciadas. Por isso que eu preciso do meu mock. O meu mock seria a implementação, a grosso modo, do meu repositório. Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Estou inicializando o repositório e passando para o meu use case. Então, olha que legal. Já saímos da red phase. Legal, né? Então, vamos importar aqui também. Pronto, saímos de vez da red phase. Agora, a gente vai... Então, essa é a ideia. A gente escreve uma coisa, fica vermelho, não existe ainda. A gente vai para o código de produção e faz. Então, essa é a ideia do TDD. A gente primeiro faz uma coisa, escreve uma coisa que não existe, não compila e volta lá para o código de produção, faz a coisa, realmente implementa aquele pedaço do código e volta para o teste. E assim a gente vai. Primeiro, você não escreve nenhum teste de produção sem ter um teste antes. Então, a ideia é escrever o teste antes, e daí escreve o código em produção. E esse é um ciclo contínuo, beleza? Pronto, agora a gente já tem todo o nosso setup. E agora a gente vai para o nosso teste. Agora a gente vai precisar mocar uma resposta. A gente vai fazer um mock do nosso repositório para dizer que, ó, quando um repositório for chamado, toda vez que ele for chamado, ele vai ter que responder isso aqui. É isso que a gente vai fazer agora no teste. Beleza? Então, aqui dentro do nosso teste, dentro aqui dele, a gente vai fazer um when. Então, when é quando em inglês. Então, quando ele for chamado, o repositor for chamado com o método que a gente não criou ainda. Então, olha que legal. Vamos para a red phase. A gente vai chamar um método dentro desse repository. Beleza? Então, a gente vai chamar um método aqui dentro dele. Olha que legal. A gente vai chamar... Vamos criar o nome do método. Então, ele vai ser get space media from date. Então, olha que legal. Agora a gente já vai começar a colocar data aqui. Beleza? Então, só que eu estou fazendo errado, porque eu estou pensando no Mockito. Vamos pensar no Mocktail. O Mocktail é só isso aqui, quando a gente chamar o mock repository. Aí, calls, hashtag, aí o nome do método, get space media from date. Esse aqui é um pouquinho diferente do Mockito. Esse aqui é o Mocktail. Então, a chamada dele é assim, beleza? Então, quando ele foi chamado, aqui, o Mockito, você tinha que passar um N, quando for chamado com N parâmetros, com qualquer parâmetro que ele for chamado, ele tem que responder tal coisa. Agora, o Mocktail não, você não precisa passar N, então fica bem mais simples, mais fácil, beleza? Então, aqui, quando ele for chamado com qualquer parâmetro, beleza? Quando esse método aqui, que não existe ainda, for chamado, ele vai ter que responder com, então, then answer. Então, ele responde. O meu mock, ele vai ter que fazer isso para mim. Ele vai ter que responder com... É um método assíncrono, porque o nosso repository vai ser um future. Vai ter um future. Então, com um write. Isso aqui é do Dart-Z, então ele vai ter que responder. Lembra que eu falei? Write é a resposta legal, a resposta de sucesso, melhor cenário, cenário feliz. Então é o write, ele vai responder com uma resposta legal, feliz. Então com write de uma resposta que eu ainda não criei, então eu vou criar space media, também em red phase, legal? Então tudo isso aqui que a gente não criou ainda. Olha que legal.
outra coisa muito incrível do null safety é isso aqui, ó. Ele, como é um método são variáveis inicializadas tardiamente, elas não são inicializadas na hora que elas são declaradas, elas são inicializadas num setup, que é um processo que vem quando a gente roda tudo. Então a gente tem que botar uma palavrinha chamada late aqui, que daí ele vai parar de reclamar aqui, ó. Que a gente tem certeza que isso aqui vai ser inicializado antes de ser chamado. Então, por isso a palavrinha late. Então a gente está dizendo para o Dart que essa variável aqui, ela vai receber um valor, vai ser instanciada e vai ter um valor antes de ser utilizada aqui. Beleza? Então ele parou de reclamar. Agora, a gente tem esse método aqui que não foi criado. Essa instância, essa entidade aqui que não tem valor nenhum ainda. Então vamos criar primeiro o nosso t-space media. Então a gente vai criar um space media entity com descrição. Vamos pôr uma descrição aqui, por exemplo. Vamos pegar já da API da NASA lá uma descrição legal. Mas poderia ser qualquer coisa aqui. Isso aqui não altera em nada, beleza? A descrição a gente tem aqui. Peraí. Por uma barra invertida aqui, porque senão ele fecha a nossa string aqui. Aqui mesma coisa. Beleza, não precisava pôr a descrição correta aqui certinho, tá? Coloquei porque quis, mas eu podia colocar lá que dava certo. A gente só tá mocando, tá fingindo uma resposta. Então, o media type, vou pôr aqui o media type de image. Um title, vou pegar o title daquele exemplo que eu mostrei. Só pra... Tô colocando porque quero, mas se eu colocasse aqui lá, ia funcionar, tá bom? Então, é só porque quero. Só pra ficar mais real o exemplo. E a mídia URL, vou pôr mídia URL também real. Porque quero. Beleza. E, legal. Temos uma resposta mocada. É uma resposta real porque eu copiei de lá, mas não é uma chamada da API, é uma resposta que a gente está mocando dentro do nosso app. Então, a gente está simulando aqui dentro. Então, t-space media, passei. Então, beleza. Ele vai responder o que isso aqui está dizendo. Toda vez que o meu repositório, esse repositório aqui, mocado, esse mock aqui for chamado, esse meu mock vai ter que responder, toda vez que ele for chamado com esse método, ele vai ter que responder isso aqui. Tá bom? É isso que ele está fazendo. Final result. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o use case. Olha que legal. A gente vai chamar o use case aqui. E ele... Isso, a gente chama ele aqui. Por que a gente chama ele direto assim? Por causa daquele call que a gente colocou lá. É a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. E passar os parâmetros. Então, a gente vai passar nenhum parâmetro para ele, por enquanto. Então, é a mesma coisa que fazer isso aqui, beleza? Agora, a gente precisa passar parâmetros. Só que pra gente, por enquanto, é no params, tá bom? Então, a gente vai fingir um no params aqui, ó. Final, simular um no params. No params igual no params. Beleza? A gente tá passando nenhum parâmetro pra ele agora. Isso, agora era a mesma coisa que fazer esse call, só lembrando, tá? Então isso aqui fica muito mais bonito, mais clean. Tá. Agora a gente vai fazer um expect. A gente vai esperar que esse resultado, chamando o use case, seja um write.
de T Space Media. Seja exatamente isso aqui, ó. A gente vai esperar isso. Beleza? E a gente vai verificar também se o repositório foi chamado. Então, repository foi chamado. Se ele teve alguma interação com o repository. Se foi chamado ele. Tá. Só que o que vai acontecer é que ele não foi chamado. Porque ele não tá sendo... Vamos voltar lá no nosso use case, ó lá. Tá fazendo nada. Entendeu? Tá fazendo nada. Então aqui o que acontece? Então acontece que o nosso use case, ele não tá chamando o repository. Então isso aqui vai falhar, esse teste vai falhar. Então isso é muito interessante. Vamos ver. Agora a gente vai criar aqui um run aqui de teste. A gente vai criar deixa eu pausar aqui. Olha que interessante, eu consigo fazer um file aqui no meu VS Code. O VS Code é legal por causa disso. Adiciono uma configuração, run all testes. Pronto, bem simples. Aí ele, quando eu aperto F5, vou salvar aqui. Quando eu aperto F5 lá no meu teste, ele vai rodar todos os meus testes. Com isso. Se eu selecionar aqui, ele vai rodar. Beleza, ele vai falhar. Já sabemos que ele vai falhar. Por que sabemos que ele vai falhar? Porque o nosso repositório não está sendo chamado. Olha lá, falhou. Deu que não foi implementado. Aqui, ó. Deu que não foi implementado. Beleza? Então ele tentou ver. Ele tentou passar por aqui, tentou ver, tentou chamar, tentou fazer isso aqui. Tentou chamar o use case e já falhou aqui porque não foi implementado. Beleza? Então essa é a red phase que a gente está. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o repositório. Simples assim. Repository. A gente vai dar um await. Porque vai ser um future também. Aí a gente vai ter que ter um async aqui. Porque vai ser uma chamada síncrona. Repository. Ponto. Não existe ainda. Olha que interessante, porque a gente não criou. Então é a nossa nova red phase. Esse é o nome do método que a gente quer, beleza? Então, get space media from date. Por enquanto, não estamos passando nenhuma data. Vermelho está porque não existe ainda, beleza? Não existe esse método na nossa abstração lá. Então a gente vai para a nossa abstração do repository e vai criar esse método. Olha que legal. Vai ser um future de either, mesma coisa que o outro, failure e space media entity. Aqui vai ser um método, aquele método lá, aquele nome, get space media from date, que não recebe nenhum parâmetro ainda. E é isso aqui. Vamos importar, já importou, bugou o analyze. Vamos dar um restart no analyze. Tá, achou agora as coisas. Failure, vamos importar e o entity. Aqui é só, aqui na implementação, aqui é só o contrato. O que o nosso contrato da classe abstrata fala? Você tem que ter um método, quem me implementar tem que ter um método chamado getSpaceMediaFromDate, que retorna um either de failure ou spaceMediaEntity. Então, é isso que o nosso contrato diz. Aí, agora, ele vai rodar, porque foi implementado. Olha que legal. Acho que eu não estou dando um await aqui. Ah, agora ele deu uma resposta melhor. Ah, já sei o erro. Aqui eu tenho que tipar. É um bug que a gente... Não sei se é bem bug, mas é um problema que está tendo. Agora com a mudança do null safety, com o Dart-Z, a gente vai ter que tipar aqui para ele entender que o que eu estou passando para o meu write é realmente
either failure e space media entity, beleza? Failure e space media entity. Agora vamos rodar aqui. Um async no nosso teste. Porque aqui ele tá falando que tá uma instância de future, não é o tipo que ele tava esperando. Então vamos rodar de novo. Aê, passou! Uhul! É muita alegria quando essas coisas acontecem. Tipo, você trava e resolve, passa, tudo fica feliz. Tá, beleza, agora o que acontece? Que a gente não tá fazendo certo, né? A gente tá passando no params e a gente quer passar uma data. Então, a gente quer porque o nosso endpoint ele recebe uma data. Então, vamos mexer nisso. Agora, a gente quer passar uma data. Então, vamos, inclusive, mudar o nome do use case para ficar bem claro que a gente está passando uma data. Get space media. Ops. From date. From date. Substitui tudo. Vamos renomear aqui também. From date. Vamos copiar inclusive aqui, porque a gente tem que mudar o nome do nosso teste também. Assim, não tenham medo de nomes enormes, grandes, porque o importante é a gente deixar bem explícito no nome das coisas, das variáveis, o que elas fazem. Então, isso é muito importante. Agora, beleza. Get space media from date. Legal. Agora, a gente quer uma data, certo? Então, ela vai receber uma data. Os parâmetros vão mudar. Agora vai ser data. Então, o que eu quero? Quero um date time. Uma coisa importantíssima para a gente observar é que, tá vendo? Eu tô fazendo com date time. E a minha API, ela recebe uma string no meu endpoint. Mas o meu mundo interno do app trabalha com date time. Porque é muito mais fácil dentro do meu app eu trabalhar com date time. Então eu não me importo com o que a API quer, entende? Eu só me importo com o que a API quer no layer do data, que é um layer mais pra frente que a gente vai trabalhar. Por enquanto, a minha preocupação aqui interna é date time. Então, beleza. Então, eu vou passar um date pro meu get space media from date. Ele precisa de um date. E vai reclamar porque ele não está recebendo isso ainda. Aí, o que a gente faz? A gente vem aqui. Aqui, no caso, a gente vai passar um date, certo? Então, eu quero passar um date em vez de no params. Então, t date. Pra gente entrar na red phase, beleza? Então, eu quero um date time com o que o meu date time recebe? Year, month, day. O que eu quero? Year, month e day, certo? Então, year, eu vou colocar 2021. Então, mês eu vou pôr 2 e o dia 2. Certo? Então, essa aqui vai ser a minha data. Aí, eu vou passar a data para ele aqui. Então, aqui ele ainda está no meu write phase. Porque o meu repository, ele ainda não está sendo chamado com o datetime. Ele está sendo passado aqui, mas ele não está recebendo. No meu use case, ele está sendo passado para o repository. O repository não está recebendo nada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar date time date. Agora sim, ele vai receber um date e vai sair do write phase. Vamos ver agora se vai funcionar. Prontinho, agora ele passou. Olha que legal. O que a gente está verificando aqui? A gente está verificando se o meu resultado, quando eu chamo o use case, eu passo uma data. Se o resultado é o esperado, a gente está verificando se está sendo chamado o repositório. Então, aqui está sendo chamado o repositório no meu use case. Beleza?
Meu repositório está recebendo a data agora. E pronto, verificamos todas as etapas. Agora o que vai acontecer é que a gente vai saber sempre que... A gente sabe que isso aqui sempre vai ser verdade, isso aqui sempre vai acontecer. Se alguém for lá e mexer no código, mudar qualquer coisa aqui, mudar esse date para, por exemplo, qualquer outra coisa. Mudar aqui para qualquer outra coisa. A gente sabe que esse teste vai falhar. A gente roda os testes, falhou, a gente sabe que o app quebrou. Então a gente volta, desfaz o que fez e pronto. Não vai ter bug em produção. O teste vai garantir que não vai ter bug nenhum em produção. Então, esse aqui é o caso feliz, que ele vai receber um Space Media do repositório no caso de sucesso. Beleza. Agora a gente tem que fazer um caso não feliz. Um caso de erro. Bom, aqui para adiantar um pouco, eu já fiz o caso de caminho não feliz. Eu fiz para um erro só, que no caso eu fiz uma implementação do failure aqui no minha classe de failure, para vocês verem. Então, aqui eu fiz uma implementação da minha abstração com uma extensão, na verdade, eu fiz do meu failure. Então, porque eu não consigo simplesmente fazer assim, failure e pronto. Eu não consigo fazer uma instância de uma classe abstrata, como eu já falei. Então, ficou um server failure só para ilustrar para vocês o caminho não feliz. No caso, quando for um caminho não feliz, o meu repositório vai ter que retornar uma failure. Então, eu vou colocar inclusive aqui, return a server failure when don't succeed. Por enquanto é só esse erro que a gente tem, server failure, tá? Então, fiz a mesma coisa que com o outro. Então, já adiantei bastante para vocês. Aqui eu chamei repositório, chamei o mesmo método, então eu respondi com um left de um server failure. E o resultado, eu fiz uma chamada para use case, também com a mesma data, mesma forma que o outro, e verifiquei se é um left de server failure. Então, esse é o primeiro erro que a gente vai ter de server failure. Então, para a gente ver se ele fez as chamadas corretas e teve a resposta correta. Beleza? Então, esse caso de sucesso meu retorno de uma entidade aqui de Space Media e o meu caso de não sucesso do meu retorno de uma failure. Bom, uma coisa que a gente vai estar fazendo agora é voltar no nosso teste e fazer uma verificação se o repositório está recebendo os valores corretos. Então, a gente vai verificar se está sendo passado para o use case o tDate e o repositório está recebendo esse mesmo tDate. Aqui o repositório, call it com o get space media from date com os parâmetros corretos, com with arguments, com os parâmetros corretos. Então, a gente quer que seja chamado com esse tDate. Então, a gente vai garantir que o repositório está sendo chamado com esse valor. Então, a gente vai fazer aqui positioner e um array de argumentos e once, que ele foi chamado uma vez. Aí vamos rodar. E vamos fazer a mesma coisa para o de baixo. Vamos até copiar aqui a mesma coisa. E vamos rodar de novo. Rodar mais uma vez. Beleza, agora a gente garantiu que não só eles foram chamados, como eles foram chamados com os argumentos corretos. Na próxima aula a gente vai conversar sobre teste de repositório, agora a implementação do repositório, porque o que a gente vai fazer? A gente vai ter, só para mostrar para vocês, aqui a gente vai ter as nossas features, o domínio. Aqui dentro das features a gente também vai ter o data, e no data a gente vai ter a implementação desse repositório abstrato. Ele vai seguir esse contrato desse repositório abstrato.
vai implementar o repositório e vai chamar o data source. O data source que vai estar em contato direto com o mundo externo. Então, é esse o caminho que faz. Domínio, dentro do domínio a gente tem o nosso use case, o use case chama repositório, repositório chama data source. É esse o caminho que a gente segue, beleza? Então, domínio, parte mais interna, o data vai entrar aqui nas features como uma camada mais externa, beleza? E, por último, passado o domínio, o data, a gente vai conversar sobre o presenter, que vai ser outra pasta aqui. O presenter, ele vai cuidar da nossa interface, que vai ser as nossas telas, nossa gestão de estados, vai estar tudo aqui. Agora, por enquanto a gente fez o nosso domínio, a gente pensou nas nossas entidades, nossos use cases e repositório abstrato. Na próxima aula, vamos cuidar do data, beleza? Então tá bom? Vejo vocês na próxima aula.